Irmã Margarida, a expressão desenvolvimento integral do ser humano está muito impregnada naquilo que é a missão da Nascentes de Luz. Como é que define então este desenvolvimento integral do ser humano? Do que é que trata? O que é que inclui? Esclareça-nos lá sobre isto. Vamos lá ver se eu sou capaz de responder integralmente à tua questão. É assim, desenvolvimento integral da pessoa humana, na verdade, é o âmago, é o, é o coração daquilo que eu já vou podendo chamar do carisma da Nascentes de Luz, não de Luz. Desenvolver, trata-se de favorecer o desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões. Se quisermos, e concretamente, nós olhamos aqui as árvores, o que é que nós vemos? Vemos que, por exemplo, este pessegueirinho está, o desenvolvimento integral dele está à vista. Ele, na primavera, deu flores, que agora já estão transformadas em pêssegos e estão aqui bem bonitos. E ele tem um tronco que sustenta, aqui até tem uma braça quase no chão, também carregadinha de pêssegos. Para além disto que nós vemos no pessegueiro, está mesmo aqui à vista as folhas, os raminhos, os troncos, os pêssegos. Para além disto, há algo que nós não vemos, mas que é importantíssimo na vida do pessegueiro e na vida de cada árvore, são as suas raízes. As raízes deste pessegueiro trazem-lhe essa potencialidade, essa capacidade dele dar frutos e estar aqui bonito, e estes frutos vão de ser muito bons. Para já ainda não estão maduros, mas vão de ser muito bons. Isto que acontece com as árvores, que há outros, por exemplo, que não estão assim tão bonitas, nem a dar já aquele. Aqui está um sabugueirinho que até está tão amarelinho, porque eu tenho regado o pessegueiro, mas não tenho regado o sabugueiro, porque não tenho água para tudo. E o desenvolvimento integral é ter em conta o todo e não deixar que fique só uma parte. Mas há aqui alguma coisa que merece ser vista. Isto aqui não faz parte, aqui não há um desenvolvimento integral, há algo que não está bem e que eu havia de, de tratar, de pôr cá alguma coisa para que isto não acontecesse nas folhas. Não é um técnico, diria a Paula, diria muito bem o que é que está a passar e o que é que era preciso cá pôr. Mas o desenvolvimento integral passa por estar num solo adaptado, desenvolver, ter alimento, ter água, ter tudo isso, e contarmos que se viermos aqui só pelas folhas, não vive. Precisamos ter em conta o solo, todo o ambiente que está à volta, as raízes, e das raízes lhe vem o que o pessegueiro precisa para se alimentar. Quem diz o pessegueiro, diz a alfazema, que chega também, que está aqui, e esta também está no seu desenvolvimento integral. E cresce, foi cuidado, e cresce aquela romanceira também está boa. E outro dia tivemos aqui uma formação sobre isto, sobre as árvores, e a ver como era, e a formadora dizia assim, chamava-nos a atenção e dizia, olha, por exemplo, esta pereira que está aqui, ela dizia, esta pereira não está muito feliz. Eu não sei o que é que lhe falta. Não está muito feliz. Está um bocadinho amarela, não está no seu desenvolvimento, diríamos nós agora, integral. Falta-lhe qualquer coisa que, para ela se alimentar. O mesmo acontece com aquela árvore que está ali. Bom, então o desenvolvimento integral da pessoa é o quê? No fundo, é proporcionar à pessoa, tal como aqui às plantas, nós não fazemos nada, nem cá puxarmos para os ramos, proporcionar-lhe condições para que ela se desenvolva, cresça e viva na totalidade da pessoa que é, com as suas características especiais. Ou seja, e agora citando o André Rocher, psicopedagogo, que criou aquela PRH, Personalidade e Relações Humanas, no século passado, e ele fala da pessoa nas suas várias dimensões, ou seja, termos em conta
A dimensão biológica, isto que se vê, como no pessegueiro, isto que se vê, o corpo, etc. Esta parte biológica. Depois, o cérebro, nas suas, que pode ser isto encarado de muita maneira, mas para ele explica-o com três faculdades: a inteligência, a liberdade e a vontade. Depois, depois a sensibilidade, as emoções, aquilo que como forma como captamos e como reagimos por dentro às emoções, aos acontecimentos, etc. E depois também a parte mais profunda do ser, a essência, que eu comparo isto, já não é meu, também, às raízes. No mais profundo de cada pessoa está a sua dimensão do ser, a que André Rocher chama a rocha do ser, aquilo em que a pessoa se pode apoiar. E de que é que ela é formada, essa rocha do ser? É formada pela identidade. E o que é essa identidade? Segundo ele diz, é aquele conjunto de qualidades, conjunto de dons, de potencialidades que a pessoa guarda dentro de si como um tesouro que ela recebeu, faz parte da sua essência e que ela é chamada a desenvolver e oferecer a este mundo em que vive. E essa é a sua contribuição para que, ao passar por este mundo, cada pessoa o deixe melhor, oferecendo-lhe aquele bom, muito bom, com que Deus lhe confiou, que Deus lhe entregou. E essa dimensão profunda do ser, que é feita pela identidade, portanto, as riquezas, as capacidades, os dons, para que depois também aquilo que o André Rocher chama-lhe agir essencial, ou seja, cada pessoa está feita para fazer com capacidades e dons para fazer muita coisa. Quando eu estive no convento e quando estava lá, eu fiz várias coisas, estive em vários lados, mas havia coisas que me custavam muito, muito, como era, por exemplo, o trabalho de secretaria. Aquilo custava-me muito. Como era estar com crianças, não tinha disciplina, aquilo era uma desordem, e isso custava-me muito. Por outro lado, tudo o que fosse a relação com os adultos, acompanhar pessoas, escutá-las, organizar atividades com adultos, aí eu estava na minha praia. Aí eu saía-me bem, isso não me custava absolutamente nada. E quando recordo-me que estive em Coimbra e lá era superiora, e aquilo para mim era muito difícil. Quando as superiores me disseram: Margarida, queres ir para o noviciado, para a formação das jovens? Eu vibrei por dentro e disse: não precisei discernir nada. Disse logo: quero, pois. E fui com imenso. Eu sentia que ali eu estava bem, a ajudar aquelas jovens a descobrirem as suas riquezas, os seus dons, a tomarem consciência de quem eram, porque no fundo é isto, é saber quem sou eu. E isso a mim encanta-me. Quem sou eu? Eu que sou esta pessoa, descobrir quem sou, as várias dimensões, os vários dons e capacidades, e depois eu estou feita para quê? E com quem é que eu vou realizar isso? Este pessegueiro está feito para dar pêssegos. Ninguém vai pensar em pedir que ele dê laranjas. É pêssegos que ele vai dar, que ele está feito para dar pêssegos e desta qualidade, não é de outra. No jardim da vida humana é isso. Cada pessoa é chamada, ou é enviada, é enviada a este mundo com um conjunto de dons e capacidades que fazem dar frutos segundo a sua espécie. Como o pessegueiro dar frutos segundo a sua espécie. E as outras árvores, a alfazema, ela dá flores segundo a sua espécie, que é aromático, que é muito bom, muito agradável. Então cada pessoa está chamada, está feita, está modelada com um conjunto de dons e qualidades orientadas no sentido de uma missão, de uma oferta que ela vai fazer a este mundo e que a tornam a ela feliz e que fazem felizes os outros também, porque a pessoa está de acordo com a sua identidade, com aquilo para que ela veio, para que ela está feita. E isso não o faz sozinho. E o André Rocher fala dos laços do ser, ou seja,
aquilo, aquelas pessoas que sentem. Eu vou explicar, vou dizendo em concreto. Quando eu vim para aqui, eu tinha cá dentro aquele sonho e queria vir e queria fazer. E quando começaram a perguntar, Margarida, vieste para quê? Eu disse, olha, eu estava no convento, explicava, mas eu sinto cá dentro o que era. E as pessoas, mas é isso que tu queres fazer? É, mas nós estamos aqui para te ajudar. Anda para a frente, cria uma associação, nós vamos colaborar contigo e vamos fazer isso. Isso é preciso na nossa terra. E essas pessoas, muitas dessas pessoas vieram, ficaram, outras não, ficaram, estão, foram como que as primeiras pedras na construção das nascentes de luz, porque havia e há nelas algo que também está em mim. E eu, ao falar do que estava em mim, elas sentiam, é isto também que nós queremos. E então unimos, fazemos esta, vá lá, há entre nós estes laços de ser, que são laços de coração, que são laços, é uma riqueza interior voltada para uma mesma missão. Eu não sei se sou capaz de explicar isto bem, mas é isto, voltada para uma mesma missão. E qual é essa missão? Ajudar as pessoas a descobrirem-se quem são, para que estão feitas, o que é que trazem dentro de si para oferecer a este mundo que Deus lhes confiou. E isto é fundamental, é essencial na vida de cada pessoa. E quando eu estava com as jovens no trabalho de discernimento vocacional, foi muito lindo, porque enquanto que umas já estavam até lá e diziam assim, olha irmã, eu sinto-me identificada com as irmãs de São José de Colomi, gosto disto e aqui é o meu lugar. Outras, irmã, isto é muito bom, as irmãs são muito boas, mas eu não estou no meu lugar. Ou seja, não era uma questão exterior, era uma questão de identidade interior, de laços interiores. Até exteriormente estava tudo muito bem, mas por dentro, umas sentiam que sim, outras sentiam que não. Umas sentiam que tinham laços de ser com a congregação, com a missão, outras não. Isto é progressivo. E o exemplo concreto que eu posso dar é o da minha vida. Durante um tempo, quer dizer, durante 40 anos, a minha vocação e a minha missão, e eu sentia-me identificada e sentia que tinha laços de ser com as irmãs de São José de Colomi. Tinha e tenho. A realização é que é um lugar diferente. E num dado momento eu percebi, não é só isto, há mais. Isto que eu recebo aqui, isto que eu vivo aqui, precisa. Eu quero, eu sinto dentro de mim, tenho que ir lá para fora. De outra maneira, nós chamávamos de uma vida religiosa nova. E foi esta descoberta, isto progressivamente, que me ajudou a ver que, apesar de eu estar muito bem, tinha tudo, muito identificada, essa etapa, isso era como uma etapa da minha vida para outra coisa que depois fui descobrindo. Essa outra coisa é a nascente de luz. Isto é universal, este desenvolvimento integral da pessoa humana, é para isto que nós nascemos. Este pessegueirinho nasceu para ser pessegueiro, todo inteirinho e dar peso segundo a sua espécie. É só isto. Eu não posso, o pessegueiro não quer entrar em conflito com a nogueira que está ali ao lado, ou com o loureiro, ou com outras árvores, a figueira que está ali tão bonita, com o pinheiro que está ali tão frondoso. Não, ele simplesmente é ele e está feliz com isso e dá peso segundo a sua espécie. E esta identidade, esta unicidade, esta capacidade de ser quem é, na totalidade da sua pessoa, é isto que eu chamo de desenvolvimento integral da pessoa humana, que passa por tratar estas coisas que também estão em nós. Coisinhas que têm formigas, há coisas assim em nós que estão raquíticas, que estão encaracolhadas, que não se desenvolveram. Ou seja, por um lado é desenvolver tudo quanto é bom, por outro lado é retirar o que estas formigas não fazem parte do pessegueiro e as folhas encaracolhadas são para tirarem. Na nossa vida somos chamados a crescer assim a esta dimensão. Desenvolvimento integral, eu diria, é o desafio, é o convite a que cada pessoa humana está chamada, a que cada
cada pessoa, cada planta, cada ervinha está chamada a ser ela, só isso e mais nada. Desenvolver-se integralmente no seu todo e dar frutos segundo a sua espécie. Ou seja, estar no mundo a oferecer o que de bom e o que de melhor há em si, para que este mundo se torne cada vez mais um mundo onde todos temos o nosso lugar e somos felizes. Desenvolvimento integral da pessoa e de cada planta, de cada coisa. Por isso é preciso cuidarmos também da terra, do planeta, das árvores, de tudo, para que tudo e todos vivamos em harmonia neste desenvolvimento integral.